Olá a todos, agora vamos resolver um exercício sobre homomorfismos de grupos. Definimos então uma função para um inteiro n, sua imagem por f, e o elemento 20 vezes n módulo 130, no grupo de inteiros módulo 130. Ok? Primeiro provemos que f é um homomorfismo de grupos. Isso é fácil, né, de provar. Entonces debemos calcular sejam n e m inteiros. Né? Temos f de n mais m igual. Qual que é a definição? Vamos voltar para ver a definição. É 20 vezes esse inteiro módulo 130. Okay. É 20 vezes esse inteiro. Quando escrevemos aqui 130, estamos para indicar que estamos trabalhando no grupo de inteiros módulo 130. Isto aqui é igual a 20n mais 20m, né, módulo 130. E isto posso reescrever como 20n módulo 130 mais 20m módulo, claro, 130. E a primeira parcela é f de n e a segunda parcela é f de m. Logo, podemos concluir que f é um homomorfismo de grupos. Ok? Bem simples. Ok. Bom, voltemos a ver o enunciado do exercício. Provamos que f é um homomorfismo de grupos. Agora queremos provar que o núcleo desse homomorfismo é conjunto de múltiplos de 13. Ou seja, o subgrupo dos inteiros dos múltiplos de 13. Então vamos escrever a definição aqui, né? Seja então n um inteiro. Então temos. E podemos ir escrevendo equivalências. Que significa que o inteiro n pertence ao núcleo de f. Isso quer dizer que f de n é zero, né, no grupo de chegada, que é o grupo de inteiros módulo 130. O elemento neutro desse grupo é zero, a classe de zero. Né? Ou ainda, isto igual, isto aqui podemos dizer que é equivalente a 20n módulo 130 igual a 0 módulo 130. Então, reescrevemos isso como uma congruência. Né? Se esses inteiros são iguais módulo 130, significa que 20n é congruente com 0 módulo 130. Agora utilizamos uma certa propriedade. Vamos lembrar as propriedades de congruências. Certo? Nós temos, por exemplo, vamos escrever assim. AX congruente com AY módulo M é equivalente a x congruente com y módulo M sobre o MDC de A e de M. Né? Dividimos por A equação, mas devemos dividir também o módulo, mas não por A, pelo máximo divisor comum entre A e M. Se A e M fossem primos entre si, continuamos trabalhando o módulo M. Então, isso quer dizer que isto aqui, se eu divido por 20, eu vou ter que é equivalente a dizer que n é congruente com 0, módulo 130 dividido por máximo divisor comum de 20 e 130. Né? Mas, então, isso quer dizer n é congruente com 0, módulo, bom, agora é só calcular, né? Máximo divisor comum de 20 e 130 é 10, 130 dividido por 10 é 13, e dizer que n é congruente com 0 módulo 13, quer dizer que 13 divide n menos 0. Ou ainda, e 13 divide n, 13 divide n, quer dizer que n pertence aos múltiplos de 13. E pronto, é o que nós queríamos demonstrar, correto? Nós temos então que o núcleo de f
exatamente o múltiplo, o conjunto de múltiplos de 13. Ok, isso foi o item 2. Botamos agora. Qual é o item 3? Provar que a imagem de F é o grupo gerado por 10, né? Pela classe de 10 módulo 130. Bom, f de n igual a 20n módulo 130. Né? Que significa imagem de F? Né? O que significa imagem de F? Imagem de F. Qual que é a definição? É igual a f de n, né? Tal que n é um elemento do conjunto de partida dos inteiros. F de n tal que n pertence aos inteiros. E o que é f de n? Lembrem que é 20n, podemos escrever como exatamente 20n módulo 130, tal que n é um inteiro. Né? Para que fique mais claro isso, podemos escrever como n vezes a classe de 20 módulo 130. É a mesma coisa. Né? 20 vezes n é 20 mais 20, 20, mais 20 mais 20, n vezes. E isto é justamente o grupo gerado por 20, módulo 130. Claro, podemos fazer os múltiplos de 20, mas vamos demorar. Né? Vamos calcular, então, especificamente a ordem de 20 para saber quantos elementos tem esse grupo. Né? Então, lembre que o grupo, os inteiros módulo 130, né, este grupo daqui, está gerado por 1, ou seja, é cíclico. Né? Em particular, para cada ordem possível, né? Para cada divisor de 130, existe exatamente um subgrupo cíclico dessa ordem. Então, se eu calculo a ordem de 20, eu vou saber que essa ordem, ou esse subgrupo, o grupo gerado por 20, é o único subgrupo dessa ordem nos inteiros módulos 130. Né? E como eu quero provar que é igual ao grupo gerado por 10, ou tudo que eu tenho que provar que 10 e 20 têm a mesma ordem. Se eles têm a mesma ordem, eles geram o mesmo grupo. Certo? Então, essa é a ideia. Então, qual que é a ordem de 20? A ordem de 20, podemos ver isso como 20 vezes 1, é uma potenciação. E temos uma fórmula, né? Para isso, é a ordem de 1 dividido por m de c da ordem de 1 e a potência. Só que a ordem de 1 nos inteiros módulo 130 é 130. E já vimos que MDC de 130 e 20 é 10, e 130 dividido por 10 é 13. E a mesma coisa acontece com 10. Isso aqui é 10 vezes 1, módulo 130. Então vai ser igual a, bom, já podemos escrever direto, né? Ordem de 1, 130, dividido por MDC, de ordem de 1, e a potência. 130 dividido por 10, 13. Como 20 e 10 têm a mesma ordem, eles geram o mesmo grupo. Então, como ordem de 20 igual a ordem de 10, né? E isto aqui é cíclico, então só existe um subgrupo, no máximo um subgrupo de cada ordem. Ou seja, isto. Então, grupo gerado por 20 é igual ao grupo gerado por 10. Que é o que nós queríamos provar. Né? Porque a gente já provou que, na verdade, é isto aqui, a imagem de F, é isso. Agora, igual a isto. E pronto. Bom, voltemos ao enunciado. Né? F, este homomorfismo, está aqui, certo? Pi
homomorfismo quociente, né? Dos inteiros módulo 13. E eu quero provar que existe um único psi que faz este diagrama comutar e depois quero calcular psi de n. Certo? Mas para isso, o que devemos fazer é utilizar o teorema fundamental de homomorfismo. Aqui vamos lembrar o teorema fundamental de homomorfismo. Então, se eu tenho G e H dois grupos, F é um homomorfismo de grupos, que está aqui, certo? E tenho π, justamente, do grupo G em um grupo quociente, né? Então, a π é um homomorfismo quociente, que satisfaz K contido no kernel de F. Então, se tudo isso é verdade, vai existir um único homomorfismo aqui, né, que faz o diagrama comutar. Okay? Além disso, podemos dizer que a imagem de φ é igual à imagem de F e o núcleo de φ é igual ao núcleo de F cocientado por K. Okay? O que significa isto? Né? Só relembrar o significado disto aqui. Disto aqui. Então, isto aqui que quer dizer os elementos da forma x vezes k, tal que x está no kernel de F. Né? São as classes laterais de K, né? Dos elementos do núcleo de F. Né? Em particular, né, se K é igual a kernel de F, então isto aqui vai ter só um elemento. Né? Porque K é igual a kernel de F, então x pertence a K, x vezes K é K. Isto vai ter só um elemento. Então, no caso de K ser igual a kernel de F, isto aqui só tem um elemento, que é o próprio K. E quando o kernel, né, o kernel de F tem um só elemento, então esse homomorfismo é injetor. Bom, voltemos então, temos que lembrar isso, tá? Lembrem, então, o enunciado inteiro. Tudo o que precisamos, então, que F seria um homomorfismo, temos π o homomorfismo quociente e o núcleo do homomorfismo quociente tem que estar contido no núcleo de F. Ok, vamos lá. Bom, vamos reescrever aqui, tá? O enunciado. Bom, aqui estão os dados que nós temos, certo? Como, então, este é um homomorfismo quociente, né? Vai nos inteiros módulo 13, que é a mesma coisa que os inteiros quocientados por os múltiplos de 13. Então, os múltiplos de 13 tem que estar contido no núcleo de F, que a gente já calculou ser igual exatamente isto. Então, pelo teorema fundamental de homomorfismo, existe um único psi, né, de aqui, aqui, que faz o diagrama comutar. Ok? Esse psi, né, está aqui. Então, como 13z é igual a kernel de F, então psi é injetor. Opa, injetor. Certo? Eu não lembro o que nós queríamos provar. Qual é o enunciado? Vejamos no enunciado. Bom, que existe um único homomorfismo que faz o diagrama comutar. Eu não precisava provar qual que é o que é psi é injetor. Só preciso calcular psi de n. Só preciso calcular isso. Bom, na prova do teorema fundamental de homomorfismos, temos isso. Tá bom? Pela definição de psi,
certo? Então, psi da classe de um elemento é igual a f de um representante. Essa é a definição, dessa forma que a gente define no teorema fundamental de homomorfismo e provamos, né? Se a gente fizer a prova do teorema fundamental, a gente prova que isso está bem definido, é um homomorfismo de grupos e faz o diagrama comutar e além do mais é único, né? E a gente sabe que f de n é 20n módulo 130. E pronto, acabou, né? Queríamos encontrar qualquer imagem de psi, qualquer imagem de um número módulo 13. Vai ser 20n módulo 130. Muito obrigado pela paciência.